está nesse lugar. Juízes capítulo 6 é uma mensagem que eu amo demais, e eu só realmente prego ela quando o Espírito Santo direciona. E nessa noite Deus tem algo sobrenatural aqui que vai acontecer e você vai entender. Preste muita atenção a partir do versículo 1. Eu vou ler na versão NVI, amém? De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Então preste atenção, para a gente ir entrando. Eles fizeram algo que Deus não aprovava, reprovava. Tudo que você faz diante do Senhor, da sociedade, diante do seu próximo, diante da família, que Deus não aprova, tem uma consequência. Pode dar glória? E a Bíblia diz que, de novo, a nação de Israel faz aquilo que não agrada a Deus. Só que toda vez, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus sempre esteve com Israel, mesmo na velha aliança, que era uma fase, uma época de dente por dente, olho por olho. Você vai ver a misericórdia de Deus em várias passagens, que Deus tinha determinado fazer algo e pela misericórdia Ele volta atrás. Um exemplo disso é a destruição de Nínive, a misericórdia. Mas a Bíblia diz que eles tornaram a fazer algo ruim. Eita, irmão, vou começar a pregar, porque toda vez o Espírito Santo tem algo especial nessa terça-feira, e eu quero que você entenda o ambiente que você está, amém? Toda vez que você fizer algo que reprova quem? A vontade do Senhor, vai sofrer uma consequência. A fatura vai chegar, e a fatura para Israel chegou. A Bíblia diz que o Senhor entregou durante um tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que existe um tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas. Existe um tempo, e eu quero ser profeta para a tua vida hoje, que você possa tomar posse, que você possa falar: é para mim, o meu tempo chegou hoje. Isso, o meu tempo é hoje, Pai, eu creio que chega hoje. E a Bíblia diz que o Senhor entrega durante 7 anos nas mãos de quem? Dos midianitas, que era um povo que guerreava contra a nação de Israel. Versículo 2: os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos. Olha os medrosos, nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. 3: sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhoto. Imagina isso. Era impossível contar os homens e os camelos. Enxerga aí o enxame que vinha contra Israel. Está enxergando o que ia acontecer, irmão? Invadiam a terra para devastá-la. 6: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro a quem? Clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus.
não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abizerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ó, que forte essa versão. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que me aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? E o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e o coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: estarei até você voltar. Fecha teus olhos. Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu nome, Jesus. E eu quero te pedir, Espírito Santo, fala conosco aqui hoje de uma forma reveladora no espírito e no ambiente, Pai, a qual cada um está vivendo. Dentro desse cenário, Jesus, dentro desse cenário, a qual teus filhos vão entender dentro da palavra o que é viver uma batalha espiritual. E nos ensina, Senhor, a guerrear todas as guerras, nos capacitando, nos direcionando, Pai, e destruindo todo laço do diabo, em nome de Jesus. Só quem crê diga amém. A introdução foi falada a respeito de um tempo. Os midianitas, junto com os amalequitas e outras nações, a Bíblia diz que eles dominaram. Eles vinham como uma enxame de gafanhoto. Imagina, irmão, você trabalhando, plantando, correndo. Gideão era um agricultor, e a Bíblia diz que a família também era. Porém, a Bíblia diz que na hora da colheita, quem colhia não era a família, eram os inimigos. E não era o inimigo porque eles iam, era porque tinha aberto uma legalidade. Preste atenção nisso. Às vezes você está querendo resolver uma situação, mas enquanto você não resolve a legalidade, o próprio Deus permite, com a legalidade que você dá, o diabo tomar, roubar, possuir, amarrar todas as suas coisas. Nós estamos falando de uma guerra, e essa guerra primeiro começou no espiritual. Por quê? Porque eles desagradaram a Deus. Quando você desagrada a Deus, há uma consequência, há um algo, irmão, que vai surgir, e o próprio Deus permite. Então Deus determina um tempo, 7 anos, e quando Deus determina o tempo, irmão, não tem ninguém na terra que possa reduzir o tempo de Deus. O homem pode determinar alguma coisa, amém? O advogado, o juiz, eu não sei, pode determinar uma coisa, mas se Deus determinar, acontece. Deus abre a porta, Deus fecha a porta, Deus levanta, Deus abate. Deus é Deus, irmão. E a Bíblia diz que eles começaram a clamar ao Senhor. A oração, irmão, é fundamental. Por quê? Porque quando você clama,
você não é uma oração normal, é clamor, é rasgar o coração para pedir o socorro. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nação de Israel estava empobrecendo. Quando a pobreza domina, a morte chega. Não tem lugar onde a pobreza está que a morte não chega. Morte física, morte emocional, morte espiritual. Por isso que o nosso Deus, irmão, é o dono do ouro e da prata. Ele tem ouro e prata para os filhos. Tem filho na casa? Ele tem ouro e prata para os filhos que obedecem, que se afasta do mal, que coloca a casa em ordem, que obedece a palavra, irmão. É isso que Deus tem. Mas Deus provocou algo. Por quê? Porque a intenção do Senhor não era que eles morressem. A intenção do Senhor é que eles voltassem a clamar. Olha para o teu irmão e fala assim: o segredo é esse. Você precisa voltar a clamar. Clamar na sua casa, clamar na igreja, clamar de madrugada, clamar. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor levanta o profeta. Depois do clamor, o profeta se apresenta e ele começa a liberar palavras sobre Israel. Então conta-se essa história. Mas algo acontece, e quando o anjo do Senhor desce, ele vai se apresentar para Gideão. Quando ele chega em Gideão, Gideão estava escondido no lagar. Por quê? Porque os midianitas não procuraram no lagar. Ele estava debaixo de uma estratégia, malhando trigo escondido para salvar a sua família. E o Senhor falava comigo isso: eu não sei quanto tempo, Gideão, você está malhando o trigo no lagar, mas Deus mandava dizer isso para você: eu estou vendo você malhando filha, eu estou vendo você malhando filho, e a hora chegou para a tua casa, e a hora chegou para a tua família. Eu profetizo essa palavra nessa noite. Deus está vendo quanto tempo a igreja, você está fugindo, obedecendo, santificando, alabachorobadarabaia, e se esforçando para salvar, irmão. Porque o propósito é esse. O propósito do evangelho é esse. Deus quer fazer o quê? Quer levantar você para você ser salvo e garantir a salvação da tua. O que Gideão está fazendo? Ele está malhando o trigo no lagar. Enquanto o diabo está vindo por um caminho, Gideão está escondido. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, você precisa aprender a conhecer e permanecer no esconderijo do Altíssimo. É no esconderijo do Altíssimo que o diabo não te pega. É no esconderijo do Altíssimo que o inimigo não te acha. O diabo está cirandando, mas Deus vai dizendo: eu estou vendo você malhar o trigo, eu estou vendo você com o propósito de salvar a sua família. E o anjo desce para falar com Gideão. O anjo desceu e ele fala assim: varão valoroso. A maioria das versões é isso, varão valoroso. Mas essa versão é interessante, que ele fala assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ele enxergue pelo anjo. Ele foi enxergado pelo anjo, não só como um homem que estava malhando o trigo para salvar a família. Ele estava ali guerreando pela família. Você consegue entender que o malhar do trigo do Gideão, ele está guerreando. Por quê? Porque se não tiver comida, a fome vem, a morte chega. Mas alguém na casa começou a se posicionar em valores, em princípios, conhecedor da palavra, da tribo de Manassés, o mais novo da casa, o mais novo da família, estava fazendo o que os mais velhos não estavam fazendo. E eu posso falar isso? Veio aqui agora, fresquinha. Tem muita gente velha que não está fazendo o que Deus vai levantar novo para fazer. Tem muita gente velha que era para estar produzindo mais, avançando mais, ensinando mais, envolvendo mais, e não, está dando trabalho. Mas Gideão é aquele que é o menor,
na tribo de Manassés e está trabalhando, malhando trigo. O anjo desce e fala: guerreiro valoroso, guerreiro poderoso, poderoso guerreiro. Como assim, apóstolo? Estava tendo uma guerra, irmão. Os midianitas, amalequitas e todas as nações, mas ele estava se dispondo. Você sabe que Deus quer encontrar em nós a disposição. A disposição do quê? De salvar a sua vida e a sua casa. Deus quer encontrar homens e mulheres que vão malhar, que vão guerrear, que vão entender isso. Ele está malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de prensar uva, fazer vinho, amém? Ele está escondido, malhando trigo. E a Bíblia diz que o anjo desce, fala com ele, chama ele de guerreiro, e ele fala assim: ai, meu Senhor, como assim? Como assim? As histórias que meus pais me contaram. Você nos abandonou, e Deus não está dando ouvido para aquilo que Ele está falando. Com Deus é assim, irmão. Não adianta você colocar desculpa, colocar pretexto, colocar um monte de coisa. Ele vai falar assim: meu filho, você não está entendendo. É você que Deus escolheu para saquear, para levantar, para salvar. É através de você. Deus vai ser tão forte na tua vida que eles são como midianitas. Os midianitas são como um gafanhoto. Em algumas versões, eu não sei se está a sua aí, algumas versões contam que os midianitas eram como o grão de areia da praia. Imagina, não dava para contar. Os carros, cavaleiros, jumentos, eles eram armados, fortemente armados, para tomar Israel. A Bíblia diz que Deus olha para Gideão, o anjo olha para ele e fala assim: você vai destruir todos esses, diga todos esses, todos os seus inimigos. Deus vai, irmão, fala assim: Deus vai colocar num pacote só, vai colocar num pacote só, numa sacola só, e Deus vai destruir eles todos como se fosse um só homem, diz o Senhor. Você sabe o que é isso, irmão? Obrigado. Você sabe o que é isso para Deus? Para Deus pegar tudo que você está entregando hoje e falar assim: minha filha, fica tranquilo, está tudo aqui na minha mão. Eu arrebento, eu acabo, eu extermino tudo hoje. E Ele colocando algumas coisas. Mas Senhor, eu sou o menor, eu sou mais pobre, a minha família é mais pobre. E o Senhor está preocupado com alguma coisa que Ele falou? Em nenhum momento Deus está falando e dando ouvido para Ele. Você sabe o que Deus está falando? Você precisa ouvir a voz de Deus. Você não pode ouvir a tua mente, porque às vezes a tua mente está trabalhando contra o projeto de Deus. Às vezes a tua mente está dizendo que você não pode, mas você não pode mesmo, eu também não posso. A gente está aqui no nome de Jesus. A gente está fazendo a obra pelo poder do nome de Jesus. E é no nome de Jesus Cristo que Deus está dando vitória. Não é no nosso braço, mas Deus enxerga um valor naquele homem. Deus enxergou um valor. Ele estava trabalhando, ele estava malhando. A pergunta é essa: o que você está fazendo pela sua família? O que você está fazendo pelo reino de Deus? O que você está fazendo para a igreja? O que você está fazendo pela sociedade? O que nós estamos fazendo, irmão? Porque o propósito de Gideão era o quê? Salvar. Quando a gente tem um propósito de salvar, quando a gente coloca no coração um projeto para Deus salvar, Deus, Ele desce para nos fortalecer a cumprir o propósito. E Ele continua. Quando Ele vai falando algumas coisas, é interessante você entender, porque nós estamos falando de um juiz que Deus escolheu, mas era homem igual a gente, amém? E ele pede um sinal: Senhor, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal que és tu que está falando comigo. Peço-te
que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e a colocarei diante de ti. E o Senhor respondeu: vai lá, esperarei até você voltar. Ao mesmo tempo que ele está tendo uma guerra, que ele pede um sinal, ele entende que aquele propósito é espiritual, por isso que ele vai fazer a oferta. Você consegue entender? Por isso que ele vai fazer uma oferta. O que tem a ver o sinal com a oferta? Tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Porque ele estava oferecendo algo para o Senhor antes mesmo do sinal chegar. Você consegue ter entendimento disso? A igreja precisa entender isso. Nós precisamos entender, irmão, que você está aqui hoje já como sacrifício. Amém? O nosso culto racional, santo e agradável a Deus. Nós estamos adorando ao Senhor e nós já estamos ofertando, já agradecendo por aquilo que Deus vai fazer. Deus vai fazer, e eu profetizo, Deus vai fazer, e esse ano ainda você vai contar um grande testemunho. Esse ano, olha para o teu irmão e fala assim: esse ano, é esse ano, se você crer, chegou a tua vez. Olha para o teu irmão e fala assim: se você crer, chegou a tua vez. Se você crer, Deus vai levantar os Gideões do século 21. Você é o Gideão da tua casa. Você é o Gideão que Deus escolheu para salvar a tua parentela. Só que muitos entre nós colocam muita desculpa, muito pretexto, muito Senhor, Senhor, e não vive o milagre. A Bíblia diz que ele pede os 3 sinais são dados, e o Senhor começa a levantar ele. Depois ele vai para um propósito que Deus vai direcionando esses homens. Ele faz uma convocação. 52 mil homens se apresentam. Imagina um homem, imagina o cenário de uma nação, e um homem se apresenta, Deus apresenta ele. Ele é levantado como juiz daquela terra, e Deus começa a movimentar algumas coisas no mundo espiritual através dele. 52 mil homens se apresentam. Deus vai falando assim: tem muita gente, Gideão, essa glória aí é minha, eu não vou dividir essa glória com ninguém. Só que antes acontece algo tremendo. Acontece algo que eu acredito que foi o grande destravar do Senhor sobre a vida de Gideão. A Bíblia diz que o pai dele adorava Baal, e tinha um altar dentro na casa dele. O pai adorava Baal, e uma certa vez, certa noite, a Bíblia diz que Gideão destrói esse altar. Ele é tomado de uma ousadia, e é trocado o nome dele por Jerubaal, aquele que destruiu o altar de Baal. Quando ele destrói o altar de Baal, o pai dele se levanta, mas entende que era um projeto de Deus sobre ele e sobre a nação de Israel. Não era só sobre o que ele queria, era o que Deus queria na nação. Entenda isso, irmão: o que Deus tem com você não é só para você, é o que Deus quer realizar através de você na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, não é só aqui, tem muita coisa grande que Deus vai fazer. E a Bíblia diz que quando ele destrói o altar de Baal, algumas liberações começam a acontecer. Por quê? Porque tem que quebrar os altares, irmão, da nossa família, da nossa casa, para que a glória de Deus seja glorificada, para que Ele seja exaltado. Então a Bíblia diz que Gideão identifica um altar, e ele sabe que aquilo ali era a causa daquilo que já desagradou o coração de Deus. Ele falou assim: essa aí, Senhor, então eu vou quebrar tudo, vou destruir tudo, e o nome do Senhor será glorificado. Quando ele quebra o altar, irmão, é liberado automaticamente. A Bíblia diz que Deus começa a movimentar as pessoas, chamar as pessoas para uma grande guerra.
E de 52 mil cai para 20 mil, 22. E de 22, irmão, resumindo, cai para 300. E Deus levanta 300 homens ao lado de Gideão. 300 homens que iam guerrear contra um ninho de gafanhoto. Imagina, 300 homens contra milhares e milhares de midianitas. E Deus dá uma direção para esse homem. E eles estão indo para um campo de batalha espiritual, porque eles não vão ganhar a guerra na carne, não é na espada. Eles vão guerrear no mundo espiritual, com buzinas, com trompetes, com vasos e com tochas acesas. Olha a ferramenta desses caras: cântaros e tocha, buzinas e voz. E voz. Você sabe que a sua voz é importante. É importante, mesmo que seja baixinho. Eu estava falando agora com o líder da intercessão, o Jô. Falei: Jô, nós como intercessores, mesmo que seja assim, bem baixinho, quando identificar alguma situação na igreja, tem que falar. Não é só no pensamento. No pensamento pode acontecer, pode, mas a sua voz tem que sair. Sua voz tem que sair. E o diabo, irmão, ele tem uma audição aguçadíssima. E quando você identifica ele, quando você identifica ele, mesmo sendo bem baixinho, ele tem que obedecer a sua voz, a voz de comando na autoridade do nome de Jesus. Você consegue entender que Deus quer usar a sua voz, a sua vida, para quebrar todo o altar de Baal, para quebrar todo o altar de idolatria que vem de geração em geração da tua família. E no nome de Jesus Cristo, Deus não quer dividir a glória e não pode dividir a glória dele com ninguém. E para isso Deus precisa contar com os corajosos, que primeiro vai começar a orar, a declarar, a profetizar e acreditar que essa palavra é para você que está aqui, é para você que está me ouvindo na live, é para você que Deus está dizendo: eu estou te vendo malhando trigo, chegou a sua hora, chegou a sua vez, agora vai para o jejum, vai para a oração, que eu vou mudar a história da família, eu vou mudar a história da nação. Camacho do comandar a sorabadaia, amandia subderrécia. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Pede para o Espírito Santo mostrar onde o altar, aonde foi levantado esse altar na tua família. Ai, apóstolo, mas minha família é toda crente. Não, irmão, tem muito altar aí. Tem muito altar de idolatria que não é para imagem, não. Tem muita gente que não consegue adorar mais a Jesus, está idolatrando a família, está idolatrando a empresa, está idolatrando filhos, está idolatrando tanta coisa, irmão. E nós não podemos ser hipócritas. Deus precisa ser adorado acima de todas as coisas. Peça para o Espírito Santo te mostrar se você está pecando, errando, falhando em alguma área, porque Deus está dizendo: eu vou identificar o altar e eu vou quebrar esse altar, e na hora que eu quebrar esse altar, eu te levanto e vou trazer todas as ferramentas para te abençoar. Vou trazer todas as ferramentas para você governar, para você liderar, mas não retroceda, não negocie, não faça aquilo que desagrada o coração do Senhor. Quanta gente idolatra a televisão, meu irmão. Tem gente que é viciado em filme, tem gente que é viciado em série, tem gente que é viciado em tanta coisa. É tanto altar aí, meu irmão. E Deus está dizendo: eu quero você mergulhado na minha presença. Eu vou destruir altares da sua casa. Eu te levanto, guerreiro poderoso. Olha que lindo. Eu te levanto, guerreira poderosa, para destruir o altar que está impedindo a tua família de adorar o Senhor.
Xerebaia Katsoami de Andaraçui. E só Ele para nos ajudar. Só o Espírito Santo pode nos ajudar. Só o Espírito Santo. O que eu preciso fazer, apóstolo? Continua malhando o trigo. Continua malhando o trigo. Foram 7 anos malhando o trigo. Você pensa que está muito, mas Deus sabe a hora. 7 anos malhando o trigo para salvar a família. E Deus levanta o menor, abaixar a padaracaia. E Deus levanta o improvável. Deus vai levantar gente improvável no nosso meio. Deus vai levantar gente que diz que não pode. É desses que Jesus ama. É dos humildes que o Senhor ama. É daqueles que reconhecem que não pode, pois nós não podemos nada se o Senhor não fizer. Ele vai te levantar, Jerubal. Mas antes de você quebrar o altar da tua família, quebra o altar que está dentro de você. Quebra esse altar, quebra. Quebra esse medo. Quebra essa dúvida. Deus não opera na dúvida. Deus levanta ele com 3 sinais. E dali para frente ele não pede mais sinal, porque ele já tinha convicção. Está faltando convicção nos nossos dias. Está faltando convicções de quem é Deus, de quem eu sou. Mas Deus me deu força para pregar essa palavra hoje. Deus me deu força para chegar aqui hoje. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer que eu prego? E o Senhor diz: você é Gideão. Levanta o exército, Gideão. Levanta esse povo, porque eu vou levantar líderes, Gideões ao seu lado. Homens e mulheres corajosos, que não olha para o cenário. Não, irmão, não olha para o cenário. Se você olhar para o cenário, você não vai entender. Mas se Deus abrir os seus olhos agora, você vai ver a nuvem de anjo, você vai ver a glória de um Espírito, você vai ver Deus enviando anjo. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. O que o diabo quer? Que a gente fica vulnerável. Porque é quando você fica vulnerável que você abre brecha. Quando você fica vulnerável que você desacredita. Então, numa batalha espiritual, você precisa estar atento. Nós abrimos um jejum esse mês, do dia 1º. E já fica a dica aqui para os intercessores, Jô. Todo dia 1º seria muito bom a gente abrir um jejum de 21 dias. Fica fácil, do 1 ao 21. Um propósito, um jejum. E o Senhor, nós já tínhamos aberto um propósito de oração. E o Senhor me cobrou algo para me guerrear uma batalha mais pesada. Porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. E isso não é só na questão liderança. Isso é se você quer realmente ser um instrumento na vida de alguém. Você vai ter que dar mais do que outras pessoas estão dando, para ver a família restaurada, para ver a cura de um ente querido, para ver a cura de um casamento, para ver a libertação de alguém. Você vai ter que guerrear mais do que todos. E Deus começou a me levar para um outro propósito. Por quê? Porque eu estou crendo que o que Deus tem com a Yeshua, nesse tempo que está para vir, vai acontecer muitos sinais e maravilhas nesse lugar. Muitos sinais e maravilhas. Só que ao meio do tempo,
nesse tempo, vai se levantando situações que quer fazer o quê? A gente parar, fazer a gente desistir. Só que você precisa ver que cada dia que você ora, que você vem para o culto, que você adora, é o Espírito Santo falando: eu estou vendo o teu sacrifício, eu estou vendo o seu propósito, eu estou vendo o seu esforço, eu estou vendo a sua dedicação. Mesmo querendo parar, você está lá malhando. Mesmo querendo desistir, você se levanta e vem. E o Espírito Santo foi vendo isso, irmão, durante 7 anos. O anjo só não desceu antes porque estava determinado. 7 anos, acabou. Mas acabou 7 anos, pode observar a palavra. Acabou 7 anos, o anjo desce e encontra Gideão malhando o trigo 7 anos. Não é malhar o trigo uma semana, malhar o trigo um mês, aí desviar, afastar. Não, Deus quer uma igreja que não negocia princípios, valores. Uma igreja que vai malhar o trigo, vai malhar o trigo, vai malhar o trigo. Eu acredito que Gideão chega uma hora que ele está malhando o trigo, está tão magrelo, tão magrelinho, tão só o ossinho, mas que Deus está vendo ele ali. Por quê? Porque você está malhando o trigo. Quando você está malhando o trigo debaixo de um propósito, irmão, é o próprio Deus que te fortalece. Não sou eu, não é você, não é o teu braço. Você determina e faz, mas quem te capacita e faz você permanecer é a presença do Espírito Santo. É Ele. Olha para a tua vida, olha para a tua história, olha o que Deus já fez e está fazendo na tua vida. Se fosse na tua força, só na tua força, você já tinha parado. Mas Deus está encontrando fé, e Deus está encontrando força, e Deus está encontrando determinação. Quando Deus encontra isso, Ele pode fazer. Entenda isso. Deus quer encontrar homens e mulheres que estão malhando e que não vão parar de malhar até Jeová virar o quadro. Mas quando eu paro, apóstolo, você não vai parar nunca. Por quê? Porque nós vamos malhar o trigo até Jesus voltar. Imagina você querendo entregar, pendurar a chuteira e Jesus volta. Malhou a vida inteira, nadou e morreu na praia. Não, você vai malhar, não vai morrer na praia e ainda vai descer Jeová de guerra e vai dizer: ei, meu filho, entra no gozo, entra no reino do meu Pai, seja bem-vindo. O Senhor foi glorificado através da tua vida. Então, uma vez que você entrega a tua vida para Jesus, irmão, esquece. Nem livre-arbítrio você tem mais. Esquece. Aí Jesus sabe que Ele sabe. Mas entenda, quando você determina algo, eu falo isso para algumas pessoas que a gente tem cuidado. Aí eu tenho uma guerra grande com bebida, uma grande guerra com fumar, uma guerra grande com determinada área. E por que está ainda? Faz parte de um propósito, amém? Mas na hora que a pessoa determinar, o Espírito capacita. Por que não mudou ainda? Porque você não determinou. Lembra que a bispa falou de Ana? Quantos anos ali esperando? Anos, Penina perturbando ela, zombando ela. Como Deus é terrível, irmão. Como Deus é tremendo. Ele usa as peninas e você está achando que é o diabo. E Deus está falando assim: sou eu, filha. Eu quero ver até a hora que você vai suportar essa situação. E na hora que você descer com a boca no pó mesmo e determinar algo e fazer um voto para mim, que eu mudo a tua história. Deus só mudou a história dela quando ela determinou. Maria Alice, Deus olhou para ela, viu a determinação, Ele abriu a madre. E quem não estava gerando, começa a gerar. Ah, meu irmão, você consegue entender isso? O Deus de Israel está dizendo para mim: a igreja precisa aprender a servir a Deus. Servir a Deus, irmão, é algo lindo e maravilhoso. E como que você serve? Você serve não só na igreja. Você serve o Senhor no seu trabalho, porque o teu trabalho é o campo missionário que Deus te deu. É lá que você vai colocar tudo isso em prática.
É lá que você vai tratar as pessoas bem, independente do cargo, do valor que você ganha, da posição. Pode ser o que for. Quanto mais alta a posição, mais humilde você tem que ser. Para as pessoas olharem e falar assim: meu Deus, o camarada é o diretor, o CEO, o dono. O cara é o big boss do negócio e o cara é humilde. Por quê? Porque é nessa hora que você vai apresentar Cristo. É nessa hora, irmão. E como eu amo pessoas humildes, pessoas que têm essa graça de humildade, de falar, de glorificar, de exaltar, de transferir a glória para Deus. Você imagina, irmão, os conflitos dele caiu por terra. Deus está me dizendo aqui nessa noite: eu estou visitando mentes que estão trabalhando contra a sua própria mente. Uma hora você crê, uma hora você não crê. Uma hora você está animado, uma hora você não está. Uma hora você está forte, uma hora você não está. Não, irmão, o Espírito Santo está fazendo algo espiritual aqui. Sabe por quê? Porque eu estou vendo o altar de Baal caindo hoje. Vai cair todo o altar de Baal que está roubando a presença de Deus sobre a tua casa. Ei, se põe de pé no seu lugar. Vamos clamar. Olha para o teu irmão e fala assim: vamos clamar, irmão. O anjo só desceu quando eles clamaram. Qual que era o alvo? Família. Você precisa entender, irmão, não é só a sua família. São as famílias que Deus está nos apresentando, trazendo para cá. Você conhece alguém no seu bairro, no seu condomínio? Famílias. Eu não perco a oportunidade, irmão. Falo, quando dá oro. É lindo demais. Por quê? Porque ele tinha um propósito para salvar. Deus de Israel enviou Jesus, propósito para salvar. A igreja, o propósito é de salvar. E como que Deus vai salvar? Ele vai salvar através de nós. Está preparado, Gideão? Deus vai te levantar, Gideão. Deus vai levantar esses homens, essas mulheres. Deus vai levantar você na autoridade. A primeira vez que eu vi essa mensagem, Deus usou um profeta. Eu estava no bairro do Cocaia, na Avenida Faria Lima, numa congregação, irmão, que eu vou falar para você. Uma congregação que era um pouquinho maior que essa igreja, no morro, lá em cima, travessa na Faria Lima. E Deus usou um homem chamado Nivaldo. Nunca mais esqueci o nome dele. Um grandão assim, magrão. E falava assim: homem, Deus está te chamando. E Deus está te levantando como o Gideão do século 21. E eu nem sabia que era Gideão, meu irmão. Eu falei: é bom isso aí? É, então eu creio, tomo posse. E de lá para cá são mais de 25 anos servindo a Jesus. Tem gente que não tem 20 anos aqui, irmão. Estou servindo a Cristo há 27 anos. Você sabe quem é isso? Malhando trigo. E batalha, e guerra, e não paro. Espírito Santo, o Senhor me chamou para isso, é para isso. Então, Senhor, me capacita. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Então eu quero que você tome posse disso. Essa palavra é para você. Para você que está na live, para você que está me ouvindo. Deus está querendo encontrar homens de princípios e valores, que estão malhando o propósito de salvar. Se o propósito é para salvar, irmão, você pode ter certeza, Deus vai se apresentar e trazer toda a ferramenta. Entenda uma coisa: Deus me deu um projeto que não cabe nesse lugar. Esse projeto não cabe nesse lugar. O projeto que Deus tem com você não cabe no lugar que você está, não cabe no lugar onde você mora. O projeto que Deus tem com você é muito maior. Não se acomode. Se você está acomodado, eu te convido a se levantar essa noite,
Primeiro começa a orar, começa a clamar e começa a trabalhar. Vai trabalhando, não importa o que você faz, faça com excelência. Se você é pedreiro, ajudante geral, eu não sei. Se é pintor, se é Uber, eu não sei. Faça com excelência. Se Deus encontrar você trabalhando, glorificando, se prepara, Gideão. Isso, clama ao Senhor, clama a Ele. Pai, eu quero te pedir, levanta homens, Pai, como Gideão aqui. Levanta mulheres, Pai, com o espírito de Gideão, na liderança, na correção, na edificação, Pai. Levanta homens e mulheres corajosos, que não vai ter medo de macumbaria, de feitiçaria, de batalha espiritual, não. A batalha vem, vai continuar vindo. Você crendo ou não, você se envolvendo ou não, não adianta. Você já está no exército de Deus, e quem está na nossa frente é o general de guerra. Ele está dizendo: sou eu, Gideão, sou eu que vou destruir, sou eu que vou colocar o pacote e vou destruir através da sua vida, através da sua vida, através da sua vida, diz o Senhor. Todos eles como se fosse um só homem. Sem Jesus, sem Jesus. Compre em nós, Espírito Santo. Compre em nós, Espírito Santo. Apóstolo, como que funciona isso? O cenário de Israel era entregue na mão dos midianitas. É o seu cenário, é nesse cenário que você está vivendo que Deus vai te usar. Qual o cenário? O seu, da sua casa, da sua família, do seu trabalho. É nesse cenário. E Deus está dizendo: continua, porque eu desço hoje no orvalho de Ofra para dizer: eu te escolhi, guerreira poderosa. Eu te escolhi, guerreiro poderoso. E só quem crê aplauda o Senhor. Amém, queridos?